Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Grupo Família. O tema dessa tarde é Espiritismo não faz milagres. O nosso companheiro Daniel é que trará o trabalho desta tarde para a gente. Mas antes disso, a Valéria vai ler a ambientação da tarde e depois eu vou fazer uma prece para a gente iniciar o nosso trabalho. Pode ler, por favor, Valéria. Esse item é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, do item 5 ao 7, quando ele fala sobre o Espiritismo ser uma religião. E ele traz um pouco do que o objetivo da Gênese, né, que é a nossa obra. Então, no Evangelho, nesses itens 5 a 7 do capítulo 1, Kardec traz o seguinte pensamento: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa tarde de estudos, de companhia junto a ti, a todos esses companheiros que virtualmente se ligam a nós através dessa reunião. Envolva cada um de nós e também ao companheiro Daniel, que trará o assunto desta tarde, e que possamos ter uma tarde bastante agradável. Muito obrigado, Senhor Jesus. Contigo, Daniel. Pessoal, muito boa tarde, sejamos bem-vindos mais uma vez a mais esse nosso encontro, né? Esse nosso encontro virtual, nos aproveitando dessa preciosa ferramenta tecnológica que temos, que permite que o trabalho não pare, que continuemos o trabalho de estudo, de reflexões e, de uma certa forma, de convivência, né? Mesmo que à distância, por que não algo tão precioso que é o conviver. Hoje temos mais um tema da obra A Gênese, mais uma obra fundamental codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Como já foi dito, o tema está exposto aí na tela em destaque. Espiritismo não faz milagres, é uma afirmação do codificador, e nós desenvolveremos esse tema com os objetivos. Primeiro, definir milagre de acordo com o sentido teológico, esse é o primeiro objetivo. E o objetivo seguinte, refletir sobre a visão da doutrina espírita sobre o significado de milagre, sobre milagre. Então, nós temos esses dois objetivos para a tarde de hoje, abordando o capítulo 13 da citada obra A Gênese, entre os itens 1 a 17. Gostaria de afirmar que aqueles que quiserem participar, fiquem à vontade, seja abrindo o microfone e se utilizando da fala, seja pelo chat. Pelo chat eu tentarei ficar atento aqui, mas tem a Val aí me ajudando também, o Luiz, caso escape alguma pergunta, algum comentário. Mas acho importante, num encontro como esse, construirmos juntos o estudo da tarde. Acho importante a participação, o estudo em conjunto, para que façamos essa reflexão coletiva. Só não permitirei a fala caso já estejamos com o tempo avançado, né? Mas após o término da reunião, então a gente pode tirar qualquer dúvida que tenha ficado pendente durante o estudo da tarde. Companheiros, começo com uma pergunta. Primeira pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou vendo que no chat algumas pessoas não estão me vendo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Eu tô. Qualquer coisa pode sinalizar, tá? Sim, Qualquer tá coisa sim. sinaliza. O pessoal aqui está respondendo, beleza, obrigado. Começo com uma segunda pergunta, então. Para vocês, o qual o significado da palavra milagre? Lembro
que aqui nós não devemos ter a preocupação em acertar e responder tudo certinho. A gente vai expor aquilo que conhecemos, vamos trocar ideias. Então, ninguém precisa ficar envergonhado, constrangido, não é obrigado a responder também, mas eu gostaria da participação de vocês com os conhecimentos que vocês possuem com essa pergunta. Significado no entendimento de vocês da palavra milagre, por favor. Pode ser pelo chat, se vocês preferirem, tá, pessoal? Caso não queiram abrir o microfone. Miriam, estou olhando aqui para você, esperando você falar. Ninguém, pessoal? O Lucas coloca que é uma intervenção divina ou espiritual numa situação improvável. A Lourdinha, quando tudo parece perdido, algo... Deixa eu voltar aqui no chat para ver o que a Lourdinha colocou. Ó. Quando tudo parece perdido, algo acontece e vem a solução. E a Miriam seria um fato sobrenatural. Beleza, são ótimas colocações. Quando a gente vai lá ao dicionário, a Alessandra colocando, milagre é algo considerado fantástico, que não pode ser explicado racionalmente, mas sim pela fé. Ou seja, todas as colocações, efetivamente, que giram em torno desse conhecimento comum sobre a palavra milagre. Lembra que dentro dos nossos objetivos, a gente tem que analisar, definir milagre de acordo com o sentido teológico e refletir sobre a visão da doutrina espírita em relação a milagre. A Carmen já coloca que é o impossível acontecer. Né? Isso são as visões, né, que popularmente se tem sobre o termo milagre, todas corretas, dentro desse sentido mais popular, né? Desse sentido que a maioria das pessoas conhece. Quando nós vamos ao dicionário, milagre quer dizer algo insólito, né? Algo incomum, extraordinário, algo surpreendente. E extraordinário nesse sentido de que é extra o comum, é extraordinário, ou seja, algo bastante incomum, que não acontece tão comumente. E quando nós vamos buscar o sentido teológico, o sentido das tradições religiosas do termo milagre, a teologia, as tradições religiosas entendem que milagre é a ação divina derrogando suas próprias leis, especialmente leis da natureza, para demonstração de seu poder. Ou seja, de acordo com as tradições religiosas, o milagre é Deus agindo, derrogando, ou seja, abolindo, alterando, invalidando, mesmo que momentaneamente, uma ou mais de suas leis, com o objetivo de demonstrar o seu poder. E aí, dentro desse significado, desse conceito, dessa definição baseada nas tradições religiosas sobre a palavra milagre, muitos fatos difíceis e desafiadores pelos séculos, especialmente no Ocidente, se desenrolam de uma forma muitas vezes até agressiva, quando a ciência, especialmente quando os pesquisadores vêm confrontar um conhecimento tido como milagre com informação comprovada cientificamente. O que eu quero dizer com isso? A igreja, muitas pessoas foram maltratadas, até queimadas, por confrontarem certos conhecimentos teológicos baseados em ciência. E quando nos referimos aqui à igreja ou a qualquer outra religião, companheiras e companheiros, nós temos que ter o cuidado de deixar uma coisa muito clara, um adendo que eu vou fazer. Nós não estamos falando de uma instituição religiosa ou de uma religião. Nós estamos falando de homens que representaram religião ou religiões em dada época da humanidade. Homens, sendo homens, portanto, imperfeitos.
assim como nós, assim como o nosso ainda atual estado de evolução. Então, aqui não estamos atacando nenhuma religião, não estamos atacando de forma alguma qualquer crença, estamos fazendo uma avaliação, e muito simples, superficial e breve avaliação histórica dos acontecidos na humanidade terrena, de acontecidos perpetrados, né, feitos por homens imperfeitos que se colocavam como líderes ou representantes de tal ou qual religião. E que, pensando mais profundamente, se nós, pela convicção do fenômeno reencarnação, se nós aproximarmos esse conhecimento da reencarnação da história da humanidade, muito bem, qualquer um de nós já pode ter estado nessa posição de representante de tal ou qual religião, perpetrando maldades contra os seus próprios semelhantes. Claro até aqui, pessoal? Sim, o pessoal está colocando que sim, Lucas. Sim. No chat, isso. Sim. Quero deixar muito claro que doutrina espírita não condena, doutrina espírita não aponta o dedo, doutrina espírita não impõe. Doutrina espírita expõe conhecimentos baseados em ciência, filosofia, religião, sobretudo em lógica, em raciocínio, para reflexões não só de nós de hoje, mas de nós do passado e de nós do futuro. De como queremos ser e de como possivelmente já fomos. Então, é muito importante que nós comecemos uma avaliação, já que estamos abordando o conceito teológico da palavra milagre, de uma avaliação dessa imparcial e que nos coloca também, possivelmente, como representantes de uma história, através do fenômeno reencarnação, possivelmente também como representantes de uma história muito delicada da nossa humanidade, quando, por exemplo, representantes das tradições religiosas perseguiram, maltrataram e até assassinaram aqueles que tentaram divulgar conhecimentos científicos, porque esses conhecimentos científicos, de acordo com as tradições teológicas, tirariam o valor de tal ou qual acontecimento associado a um santo, ou a próprio Jesus, porque tiraria o valor desse acontecimento como sendo um milagre, já que tal acontecimento, pela descoberta científica, a partir de então, poderia então ser explicado. Então, dentro das tradições teológicas, o grande valor do milagre é algo que é inexplicável, é algo que é insólito, isolado, e que, por não ter explicação, tem muito valor, já que está dentro, de acordo com o conceito teológico da palavra milagre, está dentro de uma ação de Deus, invalidando, alterando, mesmo que momentaneamente, uma de suas leis, especialmente uma lei da natureza, o que é mais comumente se vê, para provar o seu poder de Deus. A partir do momento que se torna explicável, ao longo da história, para as tradições teológicas, isso seria, ou era, considerado uma afronta, uma verdadeira heresia. E aquele que assim procedia, como cientista ou não, era considerado um herege e muito comumente ameaçado, tendo como destino a fogueira para a morte queimado. Fora outros castigos previstos dentro da época, especialmente a época de Inquisição. Então, vemos que, dentro desse conceito, aquilo que vemos até hoje acontecer com os fenômenos espíritas,
aliás, fenômenos esses da natureza, porque não são fenômenos do espiritismo, são fenômenos da natureza, porque sempre aconteceram em todas as épocas da humanidade. E aí eu queria pedir exemplos para vocês de fenômenos esses da natureza que o espiritismo nos revela, que o espiritismo nos revelou, especialmente a partir de 1857, e que revela para cada um daqueles que queira se debruçar sobre as letras espíritas. Por exemplo, companheiras e companheiros, exemplos desses fenômenos, e que sempre aconteceram em todas as épocas da humanidade. Por favor. A gente pode participar, tá? Não precisa ficar com vergonha, acanhado, não. Porque é muito simples, a gente só está tendo uma conversa. É isso aí, pessoal. Vários de vocês conhecem esses fenômenos. Se lembrar de Jesus, tem um monte, mas nem precisa ir tão longe. Por exemplo, vamos começar pelos fenômenos, alguns tipos de fenômenos que canonizam pessoas comuns, tornando-as santas nas tradições religiosas, por exemplo, do catolicismo. Que tipos de fenômenos, por exemplo, os santos realizaram? Lourdinha está falando aqui, ó, curas. Outros fenômenos, pessoal, além das curas. Ou o Lucas está falando, por exemplo, a multiplicação dos peixes por Jesus, certo, Lucas? As aparições, a Livinha está colocando aqui, ó, o Lucas confirmando, aparições. Desdobrando em relação às curas, pessoal, que tipo de cura? Sônia quer falar, o microfone está fechado, Sônia. A Caroline coloca aqui as mensagens. Abriu, as mensagens, só um instantinho. Abriu, só um instantinho, Sônia. A Caroline colocou aqui, por exemplo, as mensagens de Nossa Senhora de Fátima às crianças. Né? Eu não conheço as mensagens, mas muito possivelmente seria um fenômeno também. Sônia, diga. Sobre Frei Galvão, lá de Guaratinguetá, a bicorporiedade. Sim. Ele foi visto Sim. em vários lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, nós chamamos de bicorporiedade, né? E esses fenômenos foram utilizados para a canonização dele, do Frei Galvão. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Né? Já ouvi falar. Então, sim. É um fenômeno também que nós espíritas temos que passar para isso, e os católicos acham que isso é um milagre. Sim, e já adiantando um conceito, percebamos que aí, Sônia e pessoal, nós detectamos uma mera questão de definição da palavra. O que, para alguns, considerado milagre, é algo inexplicável, é algo que não tem fundamentação nenhuma científica ou lógica, para nós, espíritas, e não só para os espíritas, mas para qualquer um que queira se debruçar sobre as letras espíritas, queira estudar o espiritismo, há explicação. Então, no sentido vulgar da palavra, no sentido popular da palavra, inclusive no sentido teológico, que nós iremos ainda desenvolver a questão do sentido teológico, mais especificamente sobre Deus derrogar suas próprias leis, tanto no sentido teológico quanto no sentido vulgar da palavra, ou para o Espiritismo não há milagre. Ou seja, conforme afirma categoricamente o codificador, através da revelação dos espíritos superiores, revelações essas organizadas por esse nosso irmão Allan Kardec, o Espiritismo não faz milagres. Por quê? Seja uma aparição, como foi colocado pela Livinha, que nós entendemos como fenômeno de aparição tangível ou vaporosa. A aparição tangível é aquela que a gente pode, inclusive, tocar no espírito, ou vice-versa. A vaporosa é que não dá a tangibilidade, o toque. Seja um fenômeno de cura e de curas várias.
seja da mulher hemorroíça, a mulher que sangrava por Jesus, os cegos, os paralíticos curados por Jesus, sejam os santos que conseguem volver à cura, volver à saúde pessoas enfermas, desenganadas pela medicina, tidas, inclusive, já em leito de morte, sejam as curas pelas chamadas cirurgias espirituais, muito conhecidas no Brasil, por exemplo, pela entidade Dr. Fritz e por Zé Arigó, o médium Zé Arigó, sejam os fenômenos vulgos fenômenos de materialização, que podem ser explicados como fenômenos de transporte, dentre outras explicações, como fenômeno de transporte, muito bem catalogado na obra kardeciana, uma outra obra fundamental kardeciana, intitulada O Livro dos Médiuns, e vários outros chamados fenômenos físicos, ou também, como Allan Kardec chama em A Gênese, fenômenos psíquicos. Todos esses são fenômenos perfeitamente explicáveis e muitas vezes até reprodutíveis pela doutrina espírita. Então, para o espiritismo, não há milagre, no sentido de que o fenômeno não tem a explicação. Todos esses fenômenos são perfeitamente explicáveis, são perfeitamente explicados pelas revelações dos espíritos superiores coordenados por Jesus nesse planeta, e revelações essas que trazem ensinamentos organizados, codificados pelo nosso irmão Allan Kardec, e obviamente assessorado pela sua equipe de trabalhadores, constituintes da chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita da Terra, todos esses conhecimentos codificados e organizados especialmente em O Livro dos Médiuns e nessa obra que estamos estudando hoje, A Gênese. Fora em vários outros locais dentro da codificação kardeciana. E, quando as tradições religiosas se viam afrontadas por conhecimentos como esses, inclusive à época de Allan Kardec, inclusive no final do século XIX, a época de Allan Kardec, a segunda metade do século XIX, quando as tradições religiosas, a teologia tradicional se via afrontada por esses tipos de conhecimentos esclarecedores, entendia que esses conhecimentos afrontavam o próprio poder de Deus. Por não mais ser explicado que Deus estava alterando a sua própria lei, tendo ele só o poder de fazer isso. E mais, o avanço científico, de uma certa forma, ameaçava as tradições geológicas num outro sentido também, no sentido do controle das massas, no sentido do controle do povo e, consequentemente, na detenção de poder em relação às sociedades. Por que o avanço científico? Pergunto a vocês, companheiras e companheiros, por que o avanço científico ameaçava, no entendimento das tradições religiosas, ameaçava o controle, jogava no entendimento deles possível comprometimento de poder em relação às sociedades? Por quê? Lembro que podem usar o chat, pessoal. E lembro que essa reunião também é de reflexão. Diga, Sônia.
Eu tenho dificuldade na hora de apertar o vídeo e o negócio, aí eu desengolo tudo. O grande problema do aparecimento da ciência para desvendar isso tudo, Daniel, é desmistificar aquele poderio que nós tínhamos na época. Eu digo nós, que nós somos espíritos milenários, que o catolicismo tinha de poder de milagre, né? Então, você tem que se curvar ao mais forte. Aquele ali faz milagre, né? Não tem explicação, é um mistério, aquele véu, né? É só você se ater ao fenômeno, ao milagre, né? Então, você fica submisso ao ser que emana aquele milagre, né? Isso, para a Igreja Católica, na época, né? Era uma moeda de poder. Então, quando a ciência veio desmistificar tudo isso, como o caso que eu citei do Frei Galvão, que nós espíritas sabemos que não existe milagre aí, ele era um médium, né, de transporte, né? Então, isso incomodou, né? Kardec, Exatamente. quando veio colocar a ciência para explicar isso tudo, né, dando a cada um o que cada um pertencia, né, o que a cada um pertencia, tirou um pouco desse poder, né? Eu tenho a impressão que é por aí. Olha, eu vou tentar sair de novo aqui, mas eu me perco toda, Daniel. Aí eu saio do... Está indo muito bem. Eu estou adorando a participação de vocês, seja assim, te vendo e te ouvindo, seja pelo chat. Você está ótima, Sônia. Está super high-tech. Eu não sei lidar com o meu negócio, são os instrumentos da internet, né? Mas eu vou aprender. E está indo muito bem, estamos indo muito bem. Importante é o trabalho não parar. E exatamente isso que a Sônia colocou, e já vou ler as colocações dos companheiros e companheiras no chat, né? Aliás, vou ler agora, para a gente concluir essa pergunta que eu fiz. Aqui estou abrindo o chat, as pessoas colocam assim, ó. Informação é poder, diz a Lurdinha. Exatamente. A Alessandra coloca, porque derrubava certos dogmas utilizados para controlar os fiéis, assim como a Sônia também colocou, né? E a Lurdinha ainda coloca, a fé raciocinada derruba o mito. De novo, o mito, a Sônia também colocou a questão da mistificação, né? E exatamente isso, pessoal, porque o conhecimento, o estudo, o aprendizado, joga a luz às trevas da ignorância. E a gente enxerga muito melhor quando temos luz à nossa frente. Nas trevas, na escuridão, carentes de iluminação, fazendo uma analogia com a luz propriamente dita, né? Nós ficamos como cegos. Nós ficamos tentando tatear, tentando achar o caminho mais adequado. A partir do momento em que o conhecimento joga a luz às trevas das nossas ignorâncias, ou seja, a partir do momento que nós nos iluminamos, e para isso existe a ciência, existe a academia, e não é a academia que eu, o Rui, por exemplo, trabalhamos, de pegar peso e ficar condicionado físico, é o ambiente acadêmico, é o ambiente científico. A partir do momento que a academia divulga, publica, torna público os conhecimentos por eles pesquisados e trabalhados, a nossa ignorância, quanto mais nós quisermos nos dedicar ao estudo e ao aprendizado, vai se diluindo. E a partir do momento que a ignorância se dilui, o poder de controle daqueles que querem controlar pela ignorância as sociedades também diminui. Então, a igreja não só via como uma afronta o fato de que o milagre poderia ser explicado, porque não era mais uma derrogação das leis divinas pelo próprio Deus, como também representava uma ameaça ao controle dos povos, ao controle da sociedade, já que as pessoas passavam a conhecer mais, a raciocinar mais e, consequentemente, a questionar mais. Essa época que culmina com a época em que Allan Kardec viveu historicamente, especialmente na França, chamada de Iluminismo, a época das luzes, a época das luzes do conhecimento. Essa época
é uma época clímax de rompimento com os dogmas enceguecedores das tradições religiosas às criaturas terrenas, ou seja, é uma época de ruptura com as tradições teológicas, mantendo o povo escravizado às trevas da ignorância, pelo não questionamento, pela fé cega, pela aceitação imposta de dogmas. A partir do iluminismo, especialmente do iluminismo, as luzes científicas e do conhecimento em geral fazem com que a humanidade, especialmente no Ocidente, passe a enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Passem a olhar aquilo que lhes chegava como ensinamento, como conhecimento, de uma forma mais criteriosa, mais cuidadosa, mais associada ao exercício da lógica, por usar mais essa bendita faculdade, capacidade que Deus nos provê, chamada de raciocínio. Mas isso passou. E do ponto de vista da divulgação da doutrina espírita naquela época, esse marco de quebra das trevas da ignorância, associada ao espiritismo, se dá no chamado Auto de Fé de Barcelona, na Espanha, quando a igreja queima em praça pública, no ano, se não estou equivocado, de 1861, apenas 4 anos após a publicação da doutrina espírita para a humanidade, a igreja queima em praça pública várias obras interceptadas, várias obras kardecianas, que então haviam sido enviadas para aquele país. Interceptadas, a igreja resolve queimá-las em praça pública. Mas, como de todo o mal nasce um bem maior, é óbvio que isso foi propaganda gratuita e propaganda extremamente penetrante na população, não só da Espanha, mas de outros países que ficaram sabendo do acontecido. Propaganda essa que fez com que as pessoas se interessassem pelo estudo doutrinário espírita. E volto a reforçar, companheiras e companheiros, quando enaltecemos uma fala, como agora fazemos, de um marco histórico extremamente expoente para a história do espiritismo e da religiosidade de uma forma geral no nosso planeta, com isso não jogamos pedra, não condenamos, não fazemos julgamento algum sobre qualquer tipo de religião. Fazemos, sim, avaliação das atitudes dos homens, de dado momento, de dada época, em nome de Deus. E que, muito bem, podemos estar, é possível que estivemos lá representando essas próprias atitudes. Val, você quer falar? Você apareceu aí. Porque, assim, essa tua fala agora, né, quando você aqui falou da questão da ciência e do domínio, no início da Gênese, quando nós começamos a estudar essa obra lá no seu início, Kardec nos fala que o objetivo da ciência é comprovar o que há de verdadeiro na religião e impedir que a religião ela tome esse papel de fantástico, de sobrenatural e de maravilhoso. E ele coloca lá, nos primeiros capítulos da obra, acho que é na Gênese, quando ele começa a falar, primeiro ele fala dos caracteres, por que o espiritismo é universal, né? E aí ele diz isso, até trouxe um pedaço do texto, que ele fala que a ciência ela vem para auxiliar o homem no conhecimento do que vem a ser a religião, porque todo conhecimento religioso ele tem que estar de acordo com as leis naturais, que são as leis de Deus.
E quando esse conhecimento ele não está de acordo com as leis da natureza, né, ele é um conhecimento religioso que não leva você a um crescimento. E ele traz essa reflexão de que a religião ela deve promover a verdade, né? A ciência deve promover a verdade da religião, trazer isso à tona. E é muito interessante. Depois eu vejo o capítulo que estava lá escrito essa parte. E a tua fala me lembrou isso. Tá bom, Val. A Jana quer comentar, a Caroline disse que fez um trabalho, inclusive, essa semana, legal. Quer falar, Jana? Ou foi você que falou, porque está usando o perfil da Jana? Acho que foi você, né? O perfil da Janaína, eu... Tá bom, tá. Você falou, posso comentar. Tá bem, já vi aqui no chat agora. Vamos embora. Vamos adiante. Então, companheiras e companheiros, dito isso, eu faço uma outra pergunta para vocês. O Espiritismo revela novas leis? A doutrina espírita revela novas leis? Posso falar? Agora é a Janaína. Claro, Jana, por favor. Boa tarde a todos. Eu entrei com certo atraso devido ao meu trabalho. Obrigada. Sobre se o Espiritismo traz novas leis, eu acredito que ele venha esclarecer as leis que existem e que os homens desconheciam, até mesmo as religiões desconheciam. Então, ele veio ajudar, levantar um véu sobre esse assunto, sobre outros aspectos também. Mas também esse fato aí foi muito importante para poder quebrar, né, os dogmas, quebrar os paradigmas de algumas religiões, e aí algumas pessoas estarem optando por outros caminhos, né, em busca da verdade. Exatamente, Jana. Obrigado pela sua contribuição. O pessoal já escrevendo aqui, né, no chat também, colocando que a Aline diz que não, a Alessandra, não acho que revele novas leis, mas sim as esclarece. Se nós quisermos entender, e Lourdinha, né, esmiuça, né, exatamente, se nós quisermos dizer que são novas só do ponto de vista para nós que não as conhecíamos. Mas são leis que sempre existiram, porque são leis criadas de Deus, são leis da natureza, são leis que fazem parte das leis divinas, mas que são novas para a nossa experiência como espíritos nesse planeta. Apenas desse ponto de vista que são novas. São leis que comprovam, que explicam a existência da alma, a sua sobrevivência ao fenômeno morte do corpo, a sua continuidade existencial, ou seja, a sua imortalidade, a imortalidade da alma, ou do espírito, se preferirmos, a sua individualidade como sendo uma criatura de Deus individual. O Espiritismo vem demonstrar e explicar as leis que coordenam a nossa atuação como espíritos sobre a matéria, a atuação dos espíritos, não só desencarnados, os que estão fora do corpo, mas também a atuação dos espíritos encarnados sobre a matéria, e as formas como isso se dá. Vem explicar as leis, caracterizá-las, demonstrando-as de forma patente, evidente, para qualquer um que queira estudar a doutrina espírita. Então, isso gera uma verdadeira revolução do ponto de vista tradicional religioso. Por quê? Ninguém precisa dizer que o padre, o sacerdote católico que se propõe a fazer exorcismo com o coração envolvido do bem, envolvido do que há de mais puro na sua essência, ninguém precisa dizer que ele está praticando desobsessão. Mas o exorcismo, explicado fluidicamente, mediunicamente,
logicamente, racionalmente, à luz da doutrina espírita, e é muito bem explicado, com o termo de educação moral dos espíritos, ou seja, tratamento de espíritos obsessores e de encarnados espíritos obsidiados, esse padre está fazendo a esse nível de conhecimento espírita desobsessão. Por mais que ele use a palavra exorcismo, não importa. Porque se ele quiser exorcizar sem o envolvimento moral, sentimental e de fé robusta, independente dos seus conhecimentos e crenças, dificilmente ele logrará êxito na sua atitude. Assim como qualquer um que se proponha, independente de crença religiosa, a em uma oração, a Lourdinha pergunta, sinônimos? Depende de como se trabalhará. Sinônimos, eu entendo, Lourdinha, que você pergunta de exorcismo e desobsessão. Depende de como se trabalha. Porque a doutrina espírita ensina, orienta, instrui como se deve ser o processo vulgarmente conhecido como desobsessão e tecnicamente, doutrinariamente conhecido como educação moral dos espíritos, através, nesse caso, de utilização de mediunidade, do evento mediúnico. Então, dependendo de como seja feita, são sinônimos. Mas para que isso tenha que ter artifícios indispensáveis, que é a fé robusta, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da prática do Cristo, os ensinamentos de Jesus, o sentimento, sobretudo, de querer fazer o bem, o sentimento fraterno, não só por aquele que está sendo pelo obsidiado, mas por aquele irmão momentaneamente perverso, conhecido como obsessor. E, inevitavelmente, mais do que palavras, o envolvimento energético, fluídico, que vem do sentimento, que vem da fé, que vem do sentimento da fraternidade. Sendo assim, se nós utilizamos a expressão exorcismo, se nós utilizamos a expressão desencapetamento, como eu já vi em outros meios religiosos, se nós utilizamos a expressão desobsessão, ou se nós utilizamos a expressão educação moral de espíritos, o que importa é como nós estamos realizando essa atividade. Indubitavelmente, a doutrina espírita, que não é exclusividade dos espíritas, é uma revelação de Deus para a humanidade, mas, indubitavelmente, a doutrina espírita é a revelação, por ser a mais atual de Deus, a que se tem notícia na humanidade, é a revelação que melhor explica, por exemplo, esse processo que envolve fluidos, que envolve mediunidade, que envolve, às vezes, até fenômenos físicos, que não são tidos como milagres, nem são tidos como coisas do demônio, porque são perfeitamente explicáveis como sendo uma das forças da natureza, ou seja, contidas nas leis de Deus, porque fazem parte das leis da natureza, que apenas a partir de 1857, isso ficou claríssimo para qualquer um que queira estudá-los. Alguém comentar, por favor, pessoal? Daniel? Diga. Eu posso fazer uma pergunta que você estava falando em relação a isso? Eu estava aqui pensando sobre a parte de desobsessão, que é o trabalho da doutrina espírita em relação à desobsessão e sobre a postura da igreja, principalmente da igreja católica, né? Eu não sei muito bem.
mas assim, eu não sei muito em relação à Igreja Católica, mas, por exemplo, em outras situações, vale mais o que você traz do coração, né? Por exemplo, se uma pessoa, você está passando por uma situação e, vamos dizer, um evangélico, ele vem, não, eu vou fazer uma oração. Então, aí cai nisso que você fala mesmo, né? Então, o que vale é a intenção da pessoa, ela não importa a religião dela, importa o coração. Ela vai te fazer uma oração, ela vai usar os termos dela, né? Ela vai fazer uma oração em prol ao seu melhoramento, ao seu, enfim. Mas em relação, essa parte em relação à parte de desobsessão, eu acho que também tem a ver, eu acho que às vezes fica complicado, que, por exemplo, eu tenho várias amigas que são evangélicas, e depende como elas veem também essa parte que a gente tem uma visão de obsessão e eles têm uma outra visão. Por exemplo, ela me questionava muito, ela falava assim que como se fosse o obsessor fosse um espírito, né? Sei lá se ela usa como esse termo, mas ela disse assim, ele vai ser eternamente do mal, né? Então, quando eu falei para ela que eu não acredito que ele foi criado para o mal, né? Ele está numa fase, então eles não aceitam. Então, lógico que se ela não tem essa visão, dizer que o obsessor ele está momentaneamente naquela situação, né, de fazer o mal, de querer o mal ao outro, enfim, né, nesse sentido. Então, lógico que subentende que a prática dela, né, vamos dizer assim, o dogma da religião dela, vai ver isso como encarar de uma outra forma, não vai encarar como na doutrina espírita, como ver que é um irmão que está, entendeu? Então, assim, depende. Eu acho que em algumas situações, lógico, não é por você ser de outra religião, até mesmo ser ateu, né? Eu tive uma conversa com uma amiga que eu fui falar para ela que para você fazer o bem, você não precisa estar numa religião, porque eu conheço um montão de gente que é ateu, que diz que não acredita em Deus, mas pratica o cristianismo muito mais do que quem acredita. Se diz dessa forma, exatamente. Isso. Ela ficou horrorizada. Ela chegou a falar que eu estava exaltação do mal. Mas essa colocação, essa exaltação das pessoas é uma herança cultural, religiosa, de que você não deve pensar, você não deve refletir, você não deve questionar. Você tem que aceitar o que é uma tradição religiosa, enquanto dogma ou não, mas o que é uma tradição religiosa e não pode questionar. Isso que você colocou agora, Márcia, é o que Janaína está falando, não sei se foi Janaína ou Val que coloca assim, ó, não concordo, sejam sinônimos, exorcismo e obsessão. Acho que a Jana quis dizer desobsessão, né? Exorcismo. Desobsessão, até gostaria de comentar. Penso diferente. Aí tem outra, aí não sei se a Val também gostaria de comentar, diferente forma como se conduz. É o que a Márcia falou. Tecnicamente falando, são diferentes, completamente diferentes. Foi o que eu falei. A revelação que melhor explica, por exemplo, esse ponto de tratamento com espíritos que nós entendemos sermos momentaneamente perversos, é a doutrina espírita. É a que melhor instrui, é a que melhor orienta, a que melhor conduz, sugere a condução dessa atividade. Agora, do ponto de vista de formalismo, o que importa, porque não adianta algum espírita querer dizer que vai entrar na reunião de desobsessão, seja lá como ele queira chamar, e não estiver imbuído de estudo, de fé, de bom sentimento, de fraternidade, inclusive com o perigo de estar carregando isso que você falou, Márcia, de uma herança cultural de olhar o espírito obsidiado como alguém que é perverso, quer fazer mal e tratá-lo mal. Não adianta. Assim como pode ser muito produtivo se um sacerdote católico entra dentro da técnica de exorcismo que ele conhece e trabalha com todo o sentimento do bem envolvido de fraternidade. Agora, de fato, tecnicamente, eles são diferentes, isso é indubitável. A revelação que melhor orienta e instrui é a revelação espírita também nesse tocante. Quem quer falar? Eu gostaria. Vai, Jana. Só para complementar o que eu coloquei ali no chat, né, eu não vejo como um sinônimo, até porque no exorcismo
ele trata a situação como demônio e informa que é para expulsar, né, o demônio, e o trabalho de desobsessão ou educação moral do espírito, na verdade, é para fazer um diálogo com ele, fazendo com que ele reflita, ele repense a atitude dele, e aí ele mude de ideia a partir do momento de uma reflexão, e não expulsá-lo, até porque, na verdade, o trabalho é de acolhimento, né? E muitas das vezes, aquele espírito que está ali, ele está ali não sendo o obsessor, né? Mas muitas das vezes há uma afinidade de pensamento, né? E aí os atrai, e muitas das vezes o encarnado acaba até sendo um obsessor desse espírito, né? Muitas das vezes os lados mudam, né? Então, assim, o objetivo, o trabalho, o tratamento é totalmente diferente. Então, por isso que eu não viria como um sinônimo. São práticas diferentes, nomes diferentes, né? Para mim, é dessa maneira que eu vejo, mas respeito quem pense de outra maneira, tá? É só Perfeito, uma reflexão. Perfeito, Jana. Então, pessoal, continuando, quando nós vemos, por exemplo, numa reunião mediúnica, um evento mediúnico, a presença do médium, a presença dos espíritos coordenadores de uma reunião mediúnica, a presença do fenômeno mediúnico, a mediunidade em si, nada disso é milagre, nada disso é algo miraculoso, nada disso é algo sobrenatural. Por quê? Porque tudo tem explicação, porque tudo está contido nas leis divinas, porque tudo é explicável. Então, para as tradições teológicas, religiosas, isso seriam coisas do demônio. Mas como o demônio conseguir fazer coisas tão benéficas, de tanta bondade, que fazem bem a espíritos não só desencarnados, mas encarnados também? E os materialistas, aqueles que não creem haver alma ou algo além da morte, dizem que isso é uma coisa da cabeça do homem, que isso é um processo de alucinação, porque caem também num processo de negação, dizendo que simplesmente a alma não existe. Então, não poderia haver fenômenos relacionados à alma, a outras almas, como, por exemplo, o fenômeno mediúnico. Mas todos nós, sabedores e convictos de que a alma sim existe, e de que sim, é possível que nos comuniquemos com pessoas desencarnadas e até com outros encarnados, e é possível sim que se deem fenômenos mediúnicos, não só esses de comunicação ditos inteligentes, mas também os chamados fenômenos físicos, como, por exemplo, os fenômenos de cura. Nós sabemos que nada disso, então, é milagre. Por quê? Isso é perfeitamente explicável, e a doutrina espírita está repleta de explicações nesse sentido. Então, a afirmativa do codificador, que é tema da tarde, do estudo da tarde de hoje, o Espiritismo não faz milagre, não faz milagres, se fundamenta que não existem milagres no sentido de algo inexplicável, de algo como sendo uma derrogação da lei de Deus. E aí entramos agora nesse aspecto da derrogação da lei de Deus. Por que Deus, que é perfeito, por que Deus, que é imutável, ou seja, ele não está como nós, aliás, como nossos corpos, e até como nós espíritos, possuidores de perispíritos, sujeitos à chamada imutabilidade, o nosso perispírito, para deixar bem claro, é que é ser sujeito à característica da mutabilidade, ou seja,
que Deus, que é perfeito e, portanto, imutável, teria que, mesmo que momentaneamente, anular, alterar uma de suas leis, que, como ele é perfeito, também são perfeitas, para provar o seu poder? Por que ele teria que fazer isso para provar o seu poder? Se nós olharmos para toda a criação, sejam os extremos da criação, tanto no micro de uma célula, de um vírus, de uma bactéria, de um organismo ínfimo, de um sistema, de um aparelho orgânico, de um funcionamento de um corpo humano, de um funcionamento de uma simples célula, seja no micro ou seja no macro, olhar para todo o universo, as inúmeras e, para nós, incontáveis galáxias, sistemas planetários, estrelas, e todo o conjunto harmônico, universal, imenso, que nós não conseguimos mensurar, seja olhando para o micro, seja olhando para o macro, e para tudo o que é criação, porque toda essa harmonia, tanto do macro quanto do micro, existe harmonia, existe encadeamento, existe equilíbrio. É óbvio que isso só pode ter sido criado por alguém perfeito, que é o próprio Deus. Então, para que, se toda essa criação já expressa a grandiosidade de Deus, para que ele precisaria derrogar uma de suas leis, que são perfeitas, mesmo que momentaneamente, para provar o seu poder? Para nós não nos parece lógico. Mas admitamos que Deus assim fizesse. Que sentido haveria nisso? Se tem toda a criação. E mais, admitamos que houvesse realmente um ser criado, ou pelo menos dedicado perpetualmente ao mal, por exemplo, Satanás, e que ele tivesse poder de derrogar as leis de Deus. Por exemplo, fazendo aquilo que o Espiritismo publica, instrui. Como alguns dizem, são obras do diabo. Aqueles acontecimentos, aqueles fenômenos chamados espíritos. Admitamos que, sim, houvesse um Satanás e que pudesse fazer esses tipos de fenômenos, chamados, por exemplo, de milagres do mal, sendo obras do diabo. Ou seja, Satanás, então, teria o poder de derrogar as leis da natureza, mesmo que momentaneamente. Então, mesmo que momentaneamente, ele seria tão poderoso quanto o próprio Deus. Mas não, que digam que Deus permite que Satanás assim faça sob os olhos dele, sob os olhos divinos. Ou seja, Satanás teria a permissão de Deus para trabalhar com fenômenos induzindo o homem ao mal. Então, Deus já não seria tão bom assim. Deus já não seria o supremo em bondade, já que estaria usando Satanás para induzir o homem ao mal, ao erro, ao sofrimento. Que supremacia, que supremo ente em bondade e justiça seria esse Deus? Então não faz sentido. Não tem lógica nessas colocações. Pessoal, eu não estou falando sobre o chat, que eu estou me atendo ao tema, tá? Só para dar uma satisfação para vocês. Até porque faltam menos de 30 minutos e ainda temos que concluir essa questão dos milagres, né? Refletindo, agora estou na segunda fase, né? Unindo o primeiro objetivo, que é o conceito de milagre com o sentido teológico, e refletir sobre a visão do doutrina espírita sobre o milagre, né? Pode isso.
Daniel, pode deixar que eu estou respondendo algumas coisas ali, que está um pouco a parte do assunto, tá? Exatamente, eu já percebi, Jana, por isso que eu não estou respondendo o chat, porque eu estou me atendo aqui ao tema, tá, pessoal? Isso, Só dando uma satisfação aqui. E, por conta daquela ignorância que falávamos há minutos atrás, sabemos que a ignorância, além de ser fator dominador, também é fator que gera a superstição. Porque a ignorância estimula a imaginação sobre certos acontecidos, a falta de conhecimento, e essa ignorância que acaba estimulando a imaginação das criaturas humanas leva a superstições, o que faz com que as pessoas continuem nas trevas, na escuridão do desentendimento, da desinformação e incapacitadas de seguirem mais adiante. Quer ver um exemplo, pessoal? Tem gente que até hoje acredita que não pode juntar leite com manga, porque isso faz mal, e tem gente que acha que, inclusive, é venenoso e pode levar à morte. Tem gente que ainda acredita que não pode deixar espelho descoberto diante de uma tempestade, porque o espelho atrai os raios, e isso pode causar um enorme dano até a morte ao indivíduo que está presente naquela residência. Querem ver outras coisas? Por exemplo, se deixar chinelo virado de cabeça para baixo, o que pode acontecer? A mãe morre. A mãe morre, né, seu João? É o que falavam antigamente. Não é verdade? Né? Se varrer... Ô, seu João, eu sei que esse não é mais o seu problema, mas se varrer o pé, por exemplo, da Livinha ou do Lucas, o que pode acontecer? Eu sei. Se varrer o pé, o que acontece? Mas agora eu estou esquecendo. Não vai Passou a vassoura no pé. Hã? Não vai casar. Não vai casar, olha aí. Não. Está determinada a não casar. Então, gente, passar embaixo da escada, viu o gato preto, a mão coçou é dinheiro, né? Bater 3 vezes na madeira afasta o azar. Essas e outras coisas são que nem brincar com fogo e fazer xixi na cama. São fruto de ignorância. Ignorância que estimula a imaginação e leva à superstição, leva a crendices. Então... Mas é que Daniel... pode falar. Daniel, é que o pessoal antigo, nossos avós, aquela coisa toda, já passava para as mães, para os filhos, que tudo isso que você falou, tu vê, eu quando casei com a Sônia, logo em seguida teve um temporal, quando eu cheguei em casa estava tudo coberto, lençol, em tudo que tinha espelho, estava tudo coberto, eu tomei um susto. Né? Quer dizer, e você vê, foi o quê? Foi em 61. Quer dizer, aí ela tinha aquele medo. Né? Por quê? Porque a mãe dela passava isso para ela. Aí eu virei e disse, não é nada disso e tudo. Aí dali para frente ela pegou, já não fez mais. Né? Mas aí, aconteceu. Como o meu cunhado. É como meu cunhado. Até o ano de 1999, o meu cunhado, irmão da Sônia, né? E já com 50, quase 60 anos, ele tinha um medo grande do ano 2000. Porque virou, né, o ano 2000 é o bug do milênio. Porque tinha aquele negócio, né? 2000 chegarás, 2001 passarás. E nós estamos em 2020. E vamos adiante, né, seu João? É isso aí. Como dizem por aí, 2020 contando. É isso aí. E por mais que a gente não passasse 2020, a gente é imortal, né? Vamos embora. Vamos adiante, vamos seguir no corpo, fora do corpo, no planeta Terra, em outro planeta, não importa. Nós somos imortais. É isso aí. E Daniel, agora, foi só a sogra que cobriu o espelho, né, seu João?
Foi sua sogra que cobriu o espelho? Não, a Sônia, a Sônia. A Soninha cobriu o espelho, tá? Entendi. Logo assim que nós casamos. Porque, né, ela foi educada dessa forma, né? Foi educada, quer dizer, na casa dela acontecia isso. Então, quando eu saí, quando eu voltei ao trabalho, estava tudo coberto. Né? Pois é. Porque naquela época tinha muita... Essa coisa da competição que passa de geração em geração. Tá bom, seu João, obrigado. Uhum. Então, nós entendemos que por conta dessa ignorância, ser também estimulante à imaginação e, naturalmente, criadora de crendices e superstições, ao mesmo passo que a ignorância faz com que as pessoas se mantenham nas trevas do melhor entendimento, ou seja, com dificuldade de entender as coisas, e às vezes até acomodadas por conta disso, a doutrina espírita também, como característica fundamental, nos convida ao exercício do raciocínio, nos convida ao exercício que ainda é muito difícil para nós, que é o exercício do estudo. E como a gente ouve dizer por aí, né? Mas estudar a doutrina espírita é muito difícil, porque não tem figura. Nos livros da doutrina espírita só tem letra. O que também não é verdade. Tem uma cepazinha lá em O Livro dos Espíritos em Prolegômenos. Tem a imagenzinha, a figurazinha da cepa, né? Mas a doutrina espírita nos convida para essa atitude que dá trabalho, sim, que demanda tempo, dedicação, que é o estudo. O estudo coletivamente, como estamos fazendo nesse exato momento, e o estudo individual de nos debruçarmos sobre as obras kardecianas, de lermos com atenção, não entendeu, volta e lê de novo, reflete, refletindo, sente o ensinamento, sentindo, pratica. Esse é o caminho do espírita. Tudo isso pautado pelo exercício de lógica, pelo exercício de racionalidade, que é um convite constante, que não só o codificador, mas os próprios espíritos superiores, contribuintes da revelação espírita, nos fazem ao longo do corpo doutrinário. Quer falar agora, Jana? Chegou aí de volta? Não, já estou satisfeita. Tá bom, vamos adiante. Estou de olho em vocês, hein? Estou aqui no meu mosaico vendo todo mundo. Então, quando a doutrina espírita nos faz esse exercício de reflexão, nos leva a entender, por exemplo, que, na verdade, não há nada sobrenatural. Não há nada maravilhoso, fantástico, miraculoso, ou milagre propriamente dito, no sentido de ser sobrenatural, no sentido de ser não natural. Ou seja, aquilo que não está dentro da natureza ou dentro da naturalidade das coisas. Na verdade, por serem perfeitas as leis de Deus, porque perfeito é o próprio Deus, então não é possível que suas leis não fossem perfeitas. Por serem perfeitas as suas leis, e aqui as leis, a lei divina ou natural, as leis de relacionamento, como as leis do mundo físico, as leis do mundo moral, como as leis do mundo físico, tudo está previsto nas leis de Deus. O que acontece, na verdade, como já dissemos, é que de tempos em tempos essas leis passam a ser reconhecidas, passam a ser melhor entendidas pelas ciências, sejam as ciências tradicionais do mundo, seja uma ciência como é a própria ciência espírita, que nos revela leis da natureza que não conhecíamos até 1857. Então, na verdade, não há nada sobrenatural. Tudo está dentro das leis da natureza. Preciso é que, de tempos em tempos, de acordo, obviamente, com as luzes que cada um de nós, espíritos, vamos conquistando,
ou seja, de acordo com o nosso processo individual de aperfeiçoamento, ou seja, de progresso intelecto-moral, que também é conhecido como evolução, popularmente conhecido como evolução, somente a partir de cada passo que damos nesse processo é que podem nos ser chegados os novos conhecimentos sobre essas leis divinas. Sejam elas leis que regem o mundo espiritual, o mundo moral, o mundo de relacionamento, sejam elas leis da natureza propriamente dita. Então, para o Espiritismo, não há milagres. O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo instrui, expõe, orienta e pratica fenômenos previstos na natureza e muito bem explicados dentro das leis, dentro das próprias leis divinas. Nesse momento da humanidade terrena, muito bem explicadas pela revelação de Deus para a humanidade, chamada Espiritismo. O que faz, por exemplo, que veio em tela agora há pouco no debate extremamente construtivo, diferenciar muito bem tecnicamente de educação moral dos espíritos, conhecido popularmente como desobsessão, diferenciado do exorcismo ou de outras práticas similares. Então, companheiras e companheiros, quando nós temos contato com o conhecimento sobre fluidos, sobre essa energia, sobre essa matéria extremamente etérea, que na primeira obra kardeciana, obviamente por não existir uma palavra mais adequada ao nosso entendimento no estudo de uma doutrina nascente, os espíritos utilizam até o adjetivo de matéria vaporosa, né? Essa matéria etérea, extremamente refinada, que são os fluidos, que é o fluido, que são a composição do chamado perispírito, esse corpo fluídico, esse corpo composto de fluidos, dessa matéria extremamente etérea, o nosso perispírito, que é essa chave de entendimento, de influência de nós espíritos sobre a matéria, seja a influência sobre o nosso corpo de carne enquanto encarnados, seja a influência de nós espíritos desencarnados sobre o mundo material, e até de nós espíritos encarnados sobre o mundo material extra corpo de carne, além dos limites do nosso próprio corpo de carne. Quando entendemos esses ensinamentos, esse corpo de conhecimento baseado no conhecimento dos fluidos, no conhecimento do perispírito, aí está o acesso à chave que nos abre a porta de entendimento para todos esses e outros mais fenômenos, até então inexplicados, tidos como sobrenaturais, catalogados como milagres, porque insólitos, isolados e inexplicáveis. A doutrina espírita nos dá, na fundamentação, especialmente com o conhecimento de fluidos e do perispírito, um sem número de explicações sobre estes fenômenos. E, detentores desse conhecimento, passamos a ter mais responsabilidade sobre o nosso dia a dia. Em que sentido, pessoal? Antes de eu entrar nesse tema, gostaria de abrir, se alguém quiser comentar essa minha última fala. Nenhum comentário? Vou seguir adiante, hein? Então, sigamos adiante. Detentores desse conhecimento, passamos a ter mais responsabilidade. Obrigado, Jana, pelo posicionamento. Ou Val, né? Não sei quem é que está falando. Passamos a ter mais responsabilidade. Aí eu quero concluir falando isso dessa forma. Quando entendemos que... Obrigado, Jana. Quando entendemos que se nós quisermos adotar a palavra milagre,
um fenômeno físico, uma comunicação mediúnica inteligente, seja por uma psicografia, a mediunidade escrevente, de escrita, seja por uma psicofonia, a mediunidade falante, um fenômeno de aparição, que são todos perfeitamente explicáveis, se nós até quiséssemos chamar de milagre, o que não nos é possível, porque somos detentores de conhecimento, mas digamos que quiséssemos chamar de milagre, a cura por um médico, a reprodução por um cientista de um fenômeno da natureza em laboratório, a ascensão de um objeto pesado por gases mais leves que o ar, também deveriam ser chamados de milagres. Porque são fenômenos que, muitas das vezes, as pessoas nem esperavam, e algumas pessoas nem têm explicação para isso, mas são fenômenos, hoje em dia, perfeitamente explicáveis. Então, assim como fenômenos do mundo físico, das que a ciência do mundo consegue explicar, e fenômenos associados ao mundo espiritual, e, consequentemente, também ao mundo material, porque é a ação do mundo espiritual sobre o mundo material, também são perfeitamente explicáveis, assim como no passado a ciência não tinha explicação para muitas coisas, como a eletricidade, como a existência de gases que são mais leves que o ar, produzirem certos fenômenos, assim como a ciência não conhecia a explicação para isso, e eram tidos como fenômenos miraculosos, hoje já não mais o são. Assim como os fenômenos que nós conhecemos pela doutrina espírita também não mais podem ser catalogados como milagres. E a nossa responsabilidade, companheiras e companheiros, eu já vou terminar agora com essa fala, porque o tempo já se extingue, está no sentido de que, baseado no conhecimento tradicional teológico do passado, que inclusive por herança ancestral até os dias de hoje, muitos de nossos irmãos reproduzem a atitude, muitos dos companheiros com que convivemos esperam uma salvação de fora para dentro, tida como verdadeiro milagre. Uma salvação para si próprio. E nós, sabedores do que temos hoje em conhecimento, em corpo doutrinário, sabemos que a nossa salvação está na nossa intimidade. Está dentro de nós. Não devemos, como já reproduzimos diversas vezes na nossa existência multimilenar, não devemos esperar uma salvação de fora para dentro, alguém que nos salve. Já estamos na nossa própria era existencial de buscarmos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria atitude, pelo nosso empenho de trabalho, de transformação moral para melhor, de estudo também para desenvolvimento intelectual e consequente aprimoramento da ferramenta desse desenvolvimento moral, desse exercício de transformação moral para melhor, pelo nosso próprio esforço, querer e vontade, nós hoje já temos a responsabilidade de buscarmos a nossa própria salvação, que se resume à nossa iluminação interior, a nossa iluminação como espíritos imortais, criaturas de Deus, o nosso aperfeiçoamento intelecto moral para melhor, consequentemente, a conquista gradual da nossa felicidade, do nosso maior bem-estar como espíritos, como instrumentos de Deus no universo, especificamente falando, como ferramentas de Jesus no planeta Terra. Com mais aprimoramento individual,
porque entendemos que não mais esperamos milagres, mas devemos nos esforçar pela busca da nossa própria conquista e revolução íntima, intelecto-moral, nós entendemos que assim conquistamos uma condição individual e devemos nos felicitar por isso, porque isso é uma conquista individual. Isso depende do esforço de cada um. E quando entendemos e percebemos que, como mérito por esse esforço, conquistamos individualmente esse estágio mais adiantado, passamos a perceber o tamanho de bem-estar que conquistamos em nossas vidas. E, com isso, passamos a ser ferramentas mais úteis na sociedade para ajudar também os nossos semelhantes. Dessa forma, companheiras e companheiros, relembrando finalmente os objetivos de definir milagre de acordo com o sentido teológico, aquele que diz que Deus pratica algo contra as leis da natureza para provar o seu próprio poder, e o segundo objetivo, refletir sobre a visão da doutrina espírita sobre milagre, entendemos que não é assim, que Deus não precisa derrogar suas leis, e que, na verdade, não existe milagre nesse sentido de sobrenatural e algo explicável, porque tudo é explicável até que se venha as próximas revelações de Deus. O Espiritismo também não explicou todas as coisas, mas explicou todas as possíveis e necessárias para o nosso atual estágio evolutivo. Mais adiantado, certamente teremos acesso a mais conhecimentos. Muito obrigado, coordenação e pessoal, pelo apoio e acompanhamento. Desejo a todos um ótimo fim de semana e que sigamos adiante, envolvidos pelo sentimento de Jesus. A gente agradece aí ao Daniel pelo trabalho apresentado, por essas boas informações, que nós possamos buscar aprofundar um pouco mais esse tema que consta lá na Gênesis. É importante a gente ter contato com o que está escrito lá, porque o nosso tempo é muito curto, não dá para o Daniel falar tudo que está contido lá nesse capítulo que se refere aos milagres segundo a doutrina espírita, né? Vamos encerrar então, semana que vem, nós vamos ter o tema o sobrenatural e as religiões. Quem vai fazer a apresentação desse tema é o João Roberto, da União Espírita Carlos Chagas, e desde já todos estão convidados a estarem presentes e a participarem conosco de mais esse encontro gostoso, esse encontro virtual. Vamos finalizar então com uma prece de agradecimento ao nosso irmão maior. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá de darmos continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita, buscando a compreensão necessária que ela pode nos fornecer, a fim de que as nossas atitudes possam ser modificadas para melhor, possam ser melhor pensadas, melhor fazidas. Ajuda-nos, querido Jesus, nos nossos momentos de dificuldade, de fraqueza, de indecisão, para que não nos percamos em atitudes descabidas, em ideias falsas. Envolve a cada um de nós, Mestre querido, com a tua paz, com a tua luz, com o teu amor, e que possamos finalizar esse encontro e essa semana de uma maneira bastante feliz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos aí, gente, a participação de todos e gostaríamos de lembrar que continuaremos através do meeting e das redes sociais. O governador liberou a abertura dos templos, o prefeito também, mas a gente ainda vai acompanhar a curva, né,
de contaminação. São Paulo já vem promovendo essa abertura e nesse final de semana a gente viu um aumento exponencial de casos de contaminação e também de casos de morte por conta do Covid-19. Então, a orientação da nossa casa é a gente ainda manter a nossa porta fechada, né, durante esse período, e nós vamos aguardar o que vai acontecer aí com a retomada das atividades. Sabemos que é necessário, porque as pessoas precisam trabalhar, ganhar dinheiro, pagar suas contas, comer, e também a gente sabe que a economia, depois de um tempo, ela quebra, ninguém funciona. Então, para evitar isso, o governo toma essas atitudes, mas, assim, enquanto instituição religiosa, nós não vamos seguir o que outros segmentos da cultura religiosa podem vir a seguir, que é a abertura dos templos, tá? Agradecemos a participação, quem quiser abrir sua janelinha para dar oi, podem abrir. Oi. Oi, gente. Obrigada. Oi. Palestra maravilhosa. Oi, pode deixar a avaliação também lá no grupo, tá? Se quiserem, façam os comentários. Saudade, Lucas, também. Boa tarde a todos, foi muito explicativo. Eu que sou meia leiga no assunto, estou acompanhando, estou aproveitando essas quarentenas aí que vocês estão fazendo virtual para poder participar com mais afinidade, entendendo, aos estudos. Muito obrigada, foi ótimo. Oi, Isabel. Oi, Isabel. Oi. Deixa eu te dar um retorno. Obrigado, mesmo que nós retornemos às reuniões físicas, nós vamos ter uma reunião por semana virtual. Nós não vamos perder esse espaço, não, tá? É mais um espaço que nós estamos ganhando. Aí você vai agradeço. acompanhar. Tá bom? Da minha parte, eu agradeço, porque realmente eu tenho aproveitado intensamente todos os estudos, porque tem me sido mais fácil, assim, poder participar dessa forma. Muito obrigada. Para a gente é um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Tá certo. Foi ótimo hoje. Okay. Valeu mesmo. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.